Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um vídeo do canal Positivamente Criadora, continuando aqui o resumo do livro Nosso Lar, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vou explicar um pouquinho como funciona. Eu faço um resumo, um pequeno resumo de cada capítulo, e neste resumo, que às vezes eu leio o próprio resumo que eu escrevi, às vezes eu leio, às vezes algum tópico apenas, a gente vai destacar ou pontos específicos ou de ensinamento ou pontos curiosos, né, relativos à vida mesmo no plano espiritual, na colônia Nosso Lar. A função desse estudo é trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano mesmo, nosso dia a dia, ensinamentos que possam conter nos capítulos desse livro. E nós já estudamos aqui, estamos quase no final aqui do livro, e já verificamos ensinamentos valiosíssimos para a nossa vida como um todo, para o nosso cotidiano, para os nossos relacionamentos interpessoais, e até para os nossos relacionamentos afetivos. Já abordamos temas aqui como o casamento, a valorização da mulher, ou seja, o sagrado feminino, e muitas outras coisas que foram abordadas ao longo deste estudo aqui do livro Nosso Lar. Eu sugiro a você que está chegando agora, que está aqui há pouco tempo também, que veja aqui na playlist do estudo todos os vídeos anteriores, tá bom? Normalmente eu faço um resumo com 3 capítulos, então é uma média de 40, 50 minutos cada um. E na próxima semana a gente vai finalizar com os 2 últimos capítulos, que são interessantíssimos. Não percam, hein? Hoje a gente vai estudar os capítulos 45, 46, 47 e 48. Normalmente, quando os capítulos são menores, eu costumo pegar um pouco mais do que 3, então 4, às vezes até 5. Hoje nós vamos ficar com esses 4 capítulos e na próxima semana os 2 últimos capítulos. Então não percam e vamos já começar aqui o nosso estudo de hoje. Então, para começar o nosso estudo de hoje, nós vamos iniciar aqui com o capítulo 45, e o título desse capítulo é No Campo da Música. É um capítulo bem simples, o resumo é bem sucinto mesmo, tá? Então, o que fala nesse capítulo é que o Lísias, aquele enfermeiro do André Luiz, amigo do André Luiz, que cuidou dele enquanto ele estava no hospital e se tornaram grandes amigos, inclusive o André Luiz passou a residir na casa do Lísias junto com a família dele, com a mãe dele, Dona Laura, que ele passou a considerar até como uma mãe também para ele, dado o fato de que a mãe real dele, né, a mãe do André Luiz, está em esferas superiores, então eles se veem muito raramente. Então, neste capítulo, Lísias convida o André a visitar um local chamado, conhecido, né, como Campo da Música. É um lugar mesmo onde se ouve música. E o curioso tem alguns fatos curiosos, né? O primeiro é que você tem que pagar o ingresso para entrar. Então ele relata que quando eles chegaram, o Lísias pagou o ingresso, provavelmente para todos eles, né? Para eles dois, no caso que eles estavam somente os dois e encontraram outras pessoas lá, inclusive a noiva do Lísias. Como que se paga o ingresso nesse caso? Com o bônus hora. Lembra que eu expliquei? A gente tem aqui capítulos falando sobre o bônus hora, então é uma forma de pagamento pelo trabalho realizado em favor da comunidade. Então, cada núcleo ali do Nosso Lar realiza um tipo de trabalho relacionado ao ministério a que está, vamos dizer assim, filiado. Então, ele chegando lá, o Lísias pagou o ingresso para eles com o bônus hora. Então, para saber o que é o bônus hora, vocês assistam lá os vídeos anteriores. Chegando lá dentro, André descreve que do lado, assim, na periferia, vamos dizer assim, desse campo, do lado mais externo, consegue-se ouvir músicas variadas, ao gosto de cada um. Então, não explica detalhadamente como isso funciona, mas ele fala que o Lísias explica para ele que é ao gosto de cada um.
Agora, mais no centro deste campo da música, ouve-se a música universal, que ele chama música universal. Então, ele explica que nem todo mundo ainda consegue se beneficiar disso, ou seja, sentir prazer em ouvir esse tipo de música. Eles ainda querem ouvir as suas músicas de preferência. E o André ainda diz, né, que na Terra pouquíssimas pessoas, então a gente entende, só para contextualizar aqui, que a música universal é a música clássica, a música erudita. Então o André explica que na Terra, né, pouquíssimas pessoas gostam desse tipo de música e a grande maioria gosta dos outros ritmos mais variados. E lá eles notou que é o contrário, pouquíssimas pessoas, né, estavam na periferia ali ouvindo outro tipo de música e a grande maioria centralizava ali onde tocava essa música universal, que seria a música clássica. E aí ele fica maravilhado com a qualidade da música, com a beleza do lugar. Ele descreve, inclusive, que existem árvores muito diferentes do que existe aqui na Terra, lá, que adornam o lugar. As pessoas são, assim, elegantes, são bonitas, mas ele fala assim, ele até descreve as mulheres, né, que as mulheres são muito bonitas, mas não há nenhum tipo de exagero nelas, de nenhuma forma, seja na vestimenta, seja em adornos, nada disso, mas é uma beleza radiante, que ele explica, assim como do lugar, e a música que ele fica maravilhado. E aí o Lísias, mais uma vez, né, fala para ele que em vários lugares como esse, né, espalhados pelo plano espiritual no geral, como um todo, vários compositores da Terra são levados a esses lugares, obviamente em sonho, coisas assim, para ter a inspiração, e aí eles produzem obras magníficas aqui na Terra que a gente conhece, né? Então, eu imagino que, assim, tem muitas músicas que os músicos clássicos que a gente conhece são de épocas muito mais antigas, mas se isso ainda ocorre na atualidade, então imagina que seria uma espécie de música universal, ou seja, uma música que poucas pessoas, pelo menos lá, né, não gostam. Aqui na Terra já é diferente, né? A gente percebe a realidade como funciona. Mas basicamente esse capítulo é só desta curiosidade que eu trouxe aqui para vocês, que é o que fala o capítulo todo. O Lísias ainda fala da questão da noiva dele, né, do noivado. Ele fala que lá o noivado é muito mais puro do que na Terra, porque lá eles estão se vendo como eles realmente são. Não existe nenhum véu, não existe nada que obscurece a forma como cada um é. Então eles conseguem realmente se conhecer. E aí, naturalmente, que eles vão planejar um reencarne onde os dois se encontram na Terra e vão produzir um relacionamento sadio, puro, como a gente viu já várias explicações aqui, principalmente falando sobre o casamento, que também está aqui em outros vídeos, tá bom? Então, esse é o capítulo 45 no campo da música. A gente finaliza ele agora aqui e vamos para o próximo capítulo. No capítulo 46, o título é Sacrifício de Mulher. Este capítulo, o André vai dizer que eles já estão no ano de 1940 e que aí ele recebe a visita da mãe dele lá nas câmaras de retificação, que ele deixa ele muito surpreso, né, feliz, mas ao mesmo tempo surpreso de ver que ela visita ele lá. Não só para conhecer, né, o trabalho, ele lá trabalhando, o tipo de trabalho que ele faz, mas ela também vai lá levar a notícia de que em breve ela vai reencarnar. Ela já está trabalhando todo o processo reencarnatório dela. E ele fica furioso com ela, ele fica muito bravo com ela, porque ele fala que é um absurdo, por que ela vai reencarnar, sendo que ela está num estágio evolutivo que não necessita de reencarne. Pelo menos, ele não deixa muito claro, mas imagino que
pouco tempo, né? Mas ele fala que ela não necessita mais de reencarnar, então para que ela vai reencarnar? É bem filho mesmo, né? Quando quer tomar conta da vida da mãe. Mas aí ela fala com todo o carinho e toda a paciência que ela tem ali, toda a evolução, que ela vai reencarnar para cuidar do pai dele, que foi marido dela na Terra, que é o pai do André Luiz. E aí ele ainda retruca, né? Ele fala, por que isso? Será que a senhora não poderia cuidar dele daqui, de onde a senhora está? E ela fala que sim, certamente que ela pode, mas que não é um trabalho assim tão direto, é uma coisa muito... não é superficial a palavra, mas é muito subjetiva, vamos dizer assim, né? Não tem um impacto muito grande como a vivência reencarnatória vai ter para os dois. E aí ela até compara, imagine que nós somos detentores de uma fortuna maravilhosa, moramos numa casa, num palácio maravilhoso e vamos deixar os filhos ali ao relento, passando fome, ou seja, passando dificuldades, não vamos auxiliar as pessoas que a gente ama, ou seja, os nossos filhos. Ela fala assim nessa comparação. E ele compreende, né? E aí ela explica que no caso do pai dele, ele fugiu, ele está sofrendo, né? Também a gente explica isso tudo aqui quando no capítulo que relata a visita materna, ele está sofrendo o assédio de espíritos femininos que ele usurpou, vamos dizer assim, aqui na Terra. Então ele era uma pessoa extremamente, né, um espírito de porco, vamos dizer aqui na Terra, né? Ele era um comerciante muito rígido, executava dívida dos seus devedores ali, dos seus clientes, mesmo que isso levasse eles à falência, como um caso que a gente relatou aqui também, né? E ele era promíscuo, né? Ele tinha muitas amantes. Aí, obviamente, que agora, lá no plano espiritual, ele está há anos, porque ele desencarnou antes da mãe do André. Então, ele está há muito tempo sofrendo o assédio dessas mulheres que aprisionaram ele lá como escravo para que ele sofresse muito mesmo. E ele já perdeu totalmente a noção, ele está totalmente já como louco de tanto sofrer esse assédio, ele não sabe, ele não tem consciência nenhuma, e a única forma que ele encontrou agora, recentemente, que ele conseguiu de alguma forma se livrar delas, ele fugiu para a Terra. Só que aí ela conta, a mãe do André conta que, né, a equipe ali que está trabalhando com ela conseguiu localizar ele na Terra e vai providenciar a reencarnação compulsória dele. E o André fica abismado com isso, né? Eu já expliquei aqui para vocês o que é reencarnação compulsória, para quem não conhece, mas aí ele fala... Por quê? Como assim, né? Cadê a liberdade individual dele? Aí ela explica que no caso dele, infelizmente, não tem o que fazer. Existem espíritos que, assim como ele, perderam totalmente a noção de tudo. Eles não conseguem saber o que está acontecendo com eles e muito menos identificar qual é o remédio que eles têm que tomar. Então, né? Ou seja, uma atitude para que isso se modifique. Então, nesse caso, para o próprio bem dele, vai ser feito, é óbvio, com a intercessão dela. A gente já explicou aqui também a questão das qualidades. Quanto mais qualidades o espírito tem ali no plano espiritual, mesmo ali em nosso lar, que é uma colônia de transição, quanto mais méritos ele tem, melhor a influência que ele tem pelas coisas. Então, pedir, vamos dizer assim, entre aspas, favores, né, em relação a um ente querido e tal, vai ser analisado qual é o mérito que aquele espírito tem para pedir, para fazer aquele pedido. Então, se ele tem um trabalho muito dedicado ao bem ali, à comunidade, ao próximo, ele vai conseguir esse favor. Então, a mãe do André já conseguiu a ajuda do próprio André ali para levar ele para o nosso lar justamente por isso. Mas é claro que o André, ele teve toda essa consciência. A gente já viu lá no comecinho tudo que ele compreendeu. Para você que já leu o livro, pelo menos já assistiu o filme, entende que ele compreendeu que tudo que ele estava passando lá era causado por ele mesmo.
Então ele teve toda essa noção, e aí quando realmente ele se arrependeu, ele compreendeu e ele, né, acordou, despertou, vamos dizer assim, da torpeza espiritual dele, e cansado ali de todo o sofrimento do umbral, ele viu, conseguiu enxergar a luz, e nesse caso a luz era o ministro Clarencio, que estava ali, né, nas cercanias, sempre cuidando dele, esperando que isso acontecesse para que ele pudesse ser socorrido. Ele não seria socorrido à força, ele seria socorrido à medida que ele conseguisse enxergar e conseguisse pedir ajuda. E isso acontece sempre com qualquer um de nós mesmo aqui na Terra, né? A gente tem o livre-arbítrio, então a gente sofre enquanto a gente não entende o porquê das coisas. Quando a gente consegue entender o porquê e pede ajuda, aí sim, né? Quando a gente sai do vitimismo e compreende as coisas como elas verdadeiramente são, aí sim a gente consegue receber todo o auxílio, né? E a gente recebe também o auxílio para que a gente consiga entender, né? Então, nunca a gente está desamparado, de forma alguma. Mas isso não aconteceu com o pai do André Luiz. O pai do André Luiz, ele estava em torpor mesmo, ele só queria se esconder dela, assim, não entendia nada, não sabia nada, o que ele precisava fazer. Ele ainda estava no sentido do vitimismo, ele era vítima, né? E aí, no caso, ele foi socorrido, ele não foi socorrido, na verdade, né? Ele foi encontrado ali na terra e já estava sendo providenciado a reencarnação compulsória dele. Então, a mãe do André explica tudo isso para ele e fala que é um ato de caridade puro, né, mesmo da parte dele, desejar que isso se suceda da melhor forma possível. Ele compreende e tal, aí ela explica que depois de um tempo também uma das irmãs dele vai reencarnar e elas também vão se reencontrar, talvez ainda também como mãe e filha, e o marido, eu acho, vai ser marido dela também na Terra, e essas mulheres que estão assediando ele lá, de alguma forma, vão conseguir também serem socorridas ali no próprio umbral e vão reencarnar também compulsoriamente, obviamente, como filhas desse casal, ou seja, dela própria e do marido. E o André fica abismado, como assim, né? E ela fala que acima de tudo está o amor pela humanidade, e ela tem que colocar em prática esse amor. Então, acolher essas mulheres como filhas é dar a elas a chance de da recuperação delas, né? Do progresso delas, do esclarecimento desses espíritos ali tão perturbados e de uma certa forma perturbados, na maior parte, por culpa até do próprio, né, marido, pai do André Luiz. Então é uma forma dela consertar um erro que não é dela, na verdade, foi dele, né, e das próprias mulheres, mas é uma forma dela como um espírito muito superior, ela não fala isso naturalmente, isso é uma explicação aqui que eu tô dando, como um espírito muito superior, muito mais esclarecido, consertar essa burrada toda que foi feita aí e ajudar a que todos esses espíritos se esclareçam e evoluam, né? Então, essa é a prova do grande amor. E isso, o que a gente pode trazer aqui para a nossa vida? A mesma forma, né? O auxílio, mesmo que indiretamente, quer dizer, quando você compreende que aquela pessoa te ofende porque ela ainda está nesse estágio evolutivo de que ela precisa ofender alguém para que ela se sinta bem, então o que você faz? Não é você colocar uma superioridade, né, que isso é o seu ego falando mais alto, mas é você compreender também com compaixão, pelo menos, se não seja amor, mas compaixão, de que aquela pessoa ainda precisa evoluir. E o melhor que você tem a fazer por ela, se não é agir assim dessa forma, né, óbvio, tão diretamente, mas é vibrar para que essa pessoa evolua, para que essa pessoa conheça a realidade da vida e não sentir raiva, não emitir ódio, vibração de ódio, de raiva, né? Porque isso só prejudica a você mesmo, porque tudo vai e volta para você. Então essas vibrações vão reverberar e vão acabar voltando para você, naquela própria pessoa odiando e tendo raiva de você. Então o que você faz?
emane amor, vibração de positividade, vibração de sentimento verdadeiro de que aquela pessoa evolua, compreenda e evolua, e essa vibração vai reverberar, vai penetrar, obviamente, naquela pessoa, mas vai voltar para você também, porque aquela pessoa vai conseguir amolecer o seu coração, as suas atitudes, vai começar a ter contato com situações e coisas que façam com que ela aprenda e entenda as coisas que ela precisa entender e aprender, vai fazer com que ela amoleça, né, vamos dizer assim, a sua vibração dura e que os raios, né, da vibração dos seus mentores, dos seres de luz, penetrem nela. Então é uma forma de ajudar, assim como a mãe do André Luiz aqui tão diretamente ajudou a todos esses espíritos, a gente pode trazer esse ensinamento para a nossa vida desta forma, como a questão da vibração, da emanação do amor e da compaixão também pela pessoa. E isso finaliza aqui o nosso capítulo 46. Vamos agora para o capítulo 47. O capítulo 47 tem como título A Volta de Laura. Quem é Laura? Laura é a Dona Laura, mãe do Lísias, ela vai reencarnar. Então, para quem assistiu o filme, vê ali que ela vai reencarnar. E no filme o Lísias fica chateado, né, triste. Não é nada disso não, viu, gente? É mais uma coisa ali que o filme tirou como licença e colocou ali que não existe no livro. Não é que eu não goste, gente, eu adoro esse filme, mas pequenos detalhes não são reais ali. Então, e grandes detalhes muitas vezes não são mostrados lá, né? Grandes ensinamentos muitas vezes não são mostrados lá, é muito superficial. Mas é muito bonito, ainda assim, é muito bem feito, vale a pena assistir, mas vale muito mais a pena cada um ler o livro também e compreender tudo que está falando, tá bom? Principalmente aqui acompanhando o nosso estudo também, né? O meu ponto de vista e cada um de vocês, o ponto de vista de vocês. Se discordar, tem toda a liberdade de colocar aqui nos comentários, como eu sempre digo. Então, vamos lá, Dona Laura também vai reencarnar. E aí, nessa parte aqui, eu até vou ler um pouquinho, porque é bem mais complexo, né? As frases que eles falam, assim, é muito legal, tem muito a ver com o tipo de pensamento. Por quê? Porque ela está preocupada, ela está conversando ali com o ministro Genésio eu acho que é da regeneração ali, não lembro bem, mas ela está conversando com esse ministro e ela fala que ela está sentindo medo, sim, de reencarnar. Ela sabe que o marido dela já foi há muito tempo, já há bastante tempo, ele já é uma criança ali no plano espiritual, e ela vai reencarnar agora, e depois já programaram tudo, eles vão se reencontrar, vão formar novamente uma família, os mesmos filhos vão reencarnar também como filhos deles e vão constituir a mesma família novamente na Terra, agora com muito mais conhecimento, muito mais desenvolvimento espiritual, e vão ter condições de pagar, vamos dizer, entre aspas, assim, os karmas que eles ainda têm a ressarcir e evoluir cada vez mais, ajudando uns aos outros e ajudando aos outros também com toda a bagagem que cada um deles vai levar dessa experiência tão grande ali em nosso lar. Mas mesmo assim ela fala, né, que ela compara que as feridas que ela tem, que seriam esses karmas, tal, elas estão muito finas ainda, e ela imagina que qualquer raspão, ela usa esses termos figurativos assim, né, qualquer raspadinha que tiver pode abrir novamente essas feridas, então ela tem muito medo, né? E aí esse ministro fala para ela que ela está dando muito crédito para esse tipo de pensamento. É aí que eu vou ler para vocês o que ele está falando. Vamos lá. Em conversa com o ministro Genésio, ele, né, o ministro, lhe diz para que ela não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. As zonas inferiores aqui no caso é a própria Terra, planeta Terra. Porque ela fala que lá ela está em meio àquela vibração maravilhosa lá de tudo do nosso lar, mas aqui a vibração é outra, então ela tem medo de se influenciar demais por essa vibração e
né, abrir novamente essas feridas dos karmas que ela tem que ressarcir e, pelo contrário, ela adquirir muito mais, né? Então ele fala isso, para ela não dar tanta importância às zonas inferiores, né? A influência das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. Olha que interessante. Toda a luz que acendemos de fato na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Olha que linda essa frase, né? Então, o que ele está dizendo aqui para ela? Que ela não tem que dar tanta importância assim a esse medo. O medo é o que corrói. Ela mesma falou isso, né? Aqui no outro capítulo. Várias pessoas aqui do nosso lar já falaram isso. Mas o medo, ele corrói a pessoa. E quanto mais ela tem medo das coisas, maior esse medo cresce, influencia as suas ações. Então, se ela está alimentando esse medo, ela está dando armas ao inimigo para que torture ela. Quem é esse inimigo? Sua própria consciência, seu próprio pensamento. Não é nenhum inimigo externo, não se está falando aqui de obsessores, nada disso. São os nossos próprios pensamentos, né? Nosso pensamento é o nosso pior inimigo, quando a gente utiliza ele de forma destrutiva e não de forma criativa. Então, quando você alimenta esses pensamentos de medo, de ódio, de raiva, de vingança, seja quais forem os pensamentos inferiores, você está dando armas ao inimigo para se torturar, ou seja, cada vez mais eles vão crescer dentro de você e cada vez mais você vai sentir essas mesmas vibrações, esses mesmos medos, ódio, vingança, enfim. Você não vai sair, não vai progredir, as coisas não vão dar certo para você e você vai estar sempre patinando ali, andando numa esteira sem fim, sem sair do lugar. E aí ele fala, toda a luz que acendemos de fato na Terra dura para sempre, né? Porque nenhuma ventania das paixões humanas pode apagar a luz divina. Então é isso, quando você realmente alimenta esse sentimento maior, isso tudo que a gente estava falando aqui do capítulo anterior, né? Do sentimento de compaixão, de você realmente sentir a vontade verdadeira de auxiliar o próximo, mesmo aquele que te ofendeu, aquilo que Jesus falou, dá a outra face. Não é que você vai ser um capacho, você vai ser um saco de pancada. Dar a outra face significa você compreender o grau evolutivo e não alimentar este ódio, não se sentir superior, e isso é muito importante, porque toda vez que você se sente superior, você está alimentando também um outro inimigo muito grande, que é o seu ego, o ego da vaidade, da superioridade, do que eu sou o melhor, aquilo lá não é nada. Não é isso, é você simplesmente saber que cada um tem o seu nível, cada um tem o seu tempo, na verdade, né, de evolução, o seu grau de entendimento por conta do tempo de evolução. Então não adianta você querer apressar que a borboleta saia logo do casulo. Se você pegar um ventilador e ficar no vapor quente ali, realmente o casulo vai amadurecer, vai abrir, vai sair ali uma borboleta defeituosa, deformada, que não vai conseguir sobreviver no ambiente externo. Por quê? Porque ela não estava preparada ainda, ela não estava pronta para sair do casulo, você antecipou aquilo. Então, da mesma forma, cada pessoa tem o seu tempo evolutivo, o seu tempo de entendimento. A gente já viu várias vezes isso em várias ocasiões aqui, mais recentemente nesses estudos aqui da transição planetária, mas muito anteriormente eu já venho falando disso aqui em vários outros vídeos. Então, isso é fato. Então, quando a gente entende, compreende, isso é uma luz que você acende, uma luz que você acende em você mesmo, é a sua própria luz. Então, nada do que aconteça externamente vai conseguir apagar a luz divina que existe dentro de você, que é a sua centelha divina. É aquela luz, a chama trina, a centelha divina, é aquilo tudo que faz a sua ligação com o seu eu superior, a sua ligação com a fonte divina, o seu ser, você ter consciência de que você é um ser de luz, um ser especial, um ser ligado à fonte. Mas não é só você, todos nós somos, todo mundo é. Aquela pessoa que está em atrito com você também é. Simplesmente
ele ainda não chegou, essa pessoa ainda não chegou no estágio evolutivo de compreender esta situação. Ainda ele não chegou o tempo desta pessoa, como a borboleta que ainda está dentro do casulo, não está ainda preparado para isso. Então, o que você precisa ter? A compaixão de compreender isso. Não enviar vibrações negativas de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, de despeito, de qualquer coisa para essa pessoa, porque você vai estar contribuindo ainda com o processo, com o atraso do processo de evolução dessa pessoa. Então, quando você, ao contrário, compreende, envia sentimentos de compaixão, tem certeza de que a hora dessa pessoa vai chegar e ela vai compreender tudo aquilo que ela precisa compreender, e não é só ela vai ver só e vai se arrepender do que fez para mim, não, isso é passado, acabou. É compreender por compreender mesmo, para o seu própria evolução, para o seu próprio processo evolutivo. Então, quando você compreende isso, você está contribuindo também para acender a luz daquela pessoa. A sua luz jamais vai se apagar e você contribui para a evolução daquele outro ser. Então, isso é o ensinamento maior que ele traz aqui para ela, e é lindo, né? A frase como é colocada é lindo, né? Então, e aí ela responde que essa conversa foi providencial, realmente ela estava se deixando dominar por aqueles pensamentos, né? E realmente ela precisava ouvir aquilo, né? Isso que ele falou para ela. E aí ela diz, né? Nossa zona mental é campo de batalha incessante. Por quê? Porque está toda hora querendo vir os pensamentos negativos, né? Seja de medo, de raiva, de vitimismo, de não acreditar em você mesmo, de se sentir inferior, enfim, várias coisas, né? Então é uma zona de batalha incessante, você tem que lutar constantemente contra esses maus pensamentos, esses maus sentimentos. E aí ela continua: é preciso aniquilar o mal e as trevas dentro de nós mesmos, sem lhes dar a importância que exigem, porque é muito comum, né? Esses pensamentos negativos, eles exigem de nós uma importância muito grande. Quando você não dá bola para eles e você fala, não, eu sou incapaz, eu posso ter um outro ritmo diferente daquela outra pessoa, mas eu sou capaz. Eu posso não fazer exatamente aquilo que a outra pessoa faz, mas eu faço coisas que eu mesma sei fazer. Enfim, existem para isso que existem os vários tipos de inteligência, e a gente já conheceu isso, a ciência já conheceu isso há muitos anos atrás, já vem falando nisso. Então não existe só aquela pessoa que é inteligente e a outra é burra e pronto. Não, cada um tem um tipo de inteligência. O engenheiro constrói casas, pontes, viadutos, edifícios maravilhosos. A costureira constrói roupas que vai vestir aquele engenheiro. Ela não sabe construir casas, nem pontes, nem viadutos. Ele não sabe nem pregar um botão, vamos dizer assim. Então existem tipos de inteligências. Ninguém é mais ou menos inteligente. Cada um é inteligente na sua área de atuação, no seu campo de atuação. E saber que você pode ampliar esse campo de atuação, esses conhecimentos, basta você querer, basta você se dedicar e basta você acreditar. Mas é uma questão de interesse. Essa é a grande coisa, essa é a grande batalha que a gente enfrenta dos nossos próprios pensamentos e não dar importância que esses pensamentos exigem de nós, né? Os pensamentos de derrota, de fracasso, de medo, enfim, tudo que é negativo, que está constantemente ali. É como aquela historinha do lobo, né? Indígena, do xamã, que estava lá com o seu neto. Aí ele estava contando para o neto, né, que dentro de cada ser humano existem dois lobos, um do bem e um do mal. E eles vivem em batalha constante. Aí o neto pergunta: e quem que vence, vovô? E ele fala: aquele que você alimentar mais. Então, cabe sempre a cada um de nós interceder nessa batalha de um lado positivo. Então aí a gente termina o capítulo 47, vamos para o capítulo 48, que se chama Culto Familiar.
Esse capítulo, ele é interessante porque ele traz uma curiosidade aqui, né? A curiosidade é, vocês já viram, eu tô até aqui com essa representação da lua aqui, né? Não é uma bola de cristal, gente, não, eu não faço adivinhação, isso é uma lua mesmo. Mas vocês já viram, né? A gente costumava ver nos filmes antigos, principalmente de comédia, né? Que tinham aquelas bolinhas, assim, aquelas esferas de cristal, né? A bola de cristal, a famosa bola de cristal. E aí a vidente, a cigana, sei lá o que fosse, e começaria ali mexer na bola, tal, e de repente surgia, né, uma nuvenzinha lá dentro e aparecia o rosto de alguém e dava uma mensagem, falava alguma coisa, e era muito engraçado, utilizado, né, nos filmes de uma forma um tanto, assim, vamos dizer assim, jocosa, né, um tanto de brincadeira, de fantasiosa e tal, e é uma coisa que você fala, nossa, que absurdo, né, quer dizer, você vê e sabe que aquilo é no filme, eu nunca fui consultar nada que tivesse bola de cristal, não sei se existe realmente. Então, esse capítulo do culto familiar, o André ele conta que ele foi convidado pela própria Dona Laura para que participasse desta reunião na casa dela, prestes, né, que ela está prestes a reencarnar, então ele foi lá porque eles iriam conversar com o esposo dela que já está reencarnado. O esposo dela chama Ricardo, né, o pai do Lísias, de todos os filhos deles. Ele é uma criança na Terra, né, na ocasião ali de 1940, mas ele iria conversar com eles lá na casa dela. Então é uma reunião que participaria a família, e ele como convidado, e um ministro da comunicação ali, alguns outros técnicos, vamos dizer assim, né, estariam ali presentes, né. Quando o André vê, né, todo o aparato, ele acha muito interessante, porque ele fala assim, que tinha muitos fios ligados em alto-falantes, e todos esses estavam ligados a um globo de cristal, né, uma esfera de cristal. Ele não descreve o tamanho dessa esfera. E aí ele pergunta para um dos técnicos ali, por que de tudo aquilo, né? Por que não seria, para que servia? E ele falou, essa esfera de cristal, esse globo, é para haver esta comunicação. E ele pergunta ainda, por que ele não vem aqui pessoalmente, né? Fisicamente, em espírito, naturalmente, né? Aí ele fala que a vibração da casa ali ainda é muito forte, né? Todos eles têm uma vibração de amor e saudade dele muito grande. E ele é uma criança aqui na Terra, então ele sofreria, mesmo em espírito lá, ele sofreria todo esse sentimento, essa vibração muito pesada mesmo de saudade, o amor, mas muito carregado da saudade, e não seria bom para o desenvolvimento de nenhuma forma dele aqui na Terra, desde físico e principalmente psíquico, né? Então, este globo de cristal serviria para isolar ele destas vibrações. E aí chega uma hora, né, que o ministro ali anuncia, olha, já chegou o momento. E o André percebe que passava um pouco da meia-noite, e ele ficou curioso, ele falou, o quê, né, meia-noite? Por que isso? Aí o técnico ali explica para ele, não se preocupe, não é nada do que você está pensando, é somente porque neste momento a casa onde ele mora, né, da família dele agora lá na Terra, está em absoluto sossego. Todos já foram dormir, todos estão em absoluto sossego. Então, neste momento, foi o momento mais propício de retirar ele do corpo e trazer ele a essa comunicação, né? E aí o André descreve que ele estava olhando para o globo e de repente ele vê uma nuvem cinza leitosa se formar ali no globo e aparece a figura do rosto do pai do Lísias. E é tudo muito engraçado, porque é exatamente igual ao que eu falei agora há pouco, que a gente costumava ver nos filmes, achando aquilo uma tremenda brincadeira, né? Não sabe de onde tiraram aquilo. Agora você já sabe aqui, ó, nosso lar existe isso do plano espiritual. Então a gente costuma ter a manifestação do espírito aqui na Terra, então é uma manifestação do espírito da Terra no plano espiritual. Da mesma forma,
utilizando uma bola de cristal, quer dizer, da mesma forma, entre aspas, né? Porque eu mesma nunca presenciei isso. É uma coisa que eu achava que não existia, que era brincadeira de filme, e existe e é utilizado, pelo menos nessa época, era utilizado lá no plano espiritual, na colônia Nosso Lar e possivelmente em várias outras. Talvez hoje em dia tenha-se outra tecnologia, outro método, mas na época em que o André descreve aqui, era utilizado exatamente como nos filmes. Eu estou conseguindo ver até ali as cenas, aquelas, às vezes até comerciais de TV, né, que a gente vê quando comercial de carro, de qualquer outra coisa, que a cigana ali normalmente vendo, a vidente ali vendo na bola de cristal, né? É muito interessante, mas é exatamente assim que aconteceu lá. Por isso que eu trouxe isso para vocês, né? E aí ele passa ali toda a informação, ele aparece naturalmente não como a criança que ele é na Terra, mas sim como a figura mesmo adulta do espírito que era o Ricardo, o pai do Lísias, né? Ele aparece naquela, como ele foi na última encarnação dele. Mas aí, quando ele, até por isso também, esse aparato todo, né, para que ele conseguisse fazer toda essa transformação sem receber as influências, né, porque a família naturalmente foi lá, teve uma das filhas que foi, se abraçou ao globo, chorou, pediu para que ele passasse a mensagem e tal, e ele passou uma mensagem super carinhosa para eles, para a família, para todos, e pediu para que todos rezassem para que ele nunca tivesse facilidades na Terra, para que ele conseguisse com isso evoluir cada vez mais. E o André ficou muito surpreso com tudo isso, né? Com essa abnegação dele de querer uma vida difícil ainda, de provações, para que ele conseguisse resgatar todos os karmas dele e evoluir cada vez mais, sempre no sentimento de todos os aprendizados que ele teve enquanto, né, estagiou, vamos dizer assim, lá em Nosso Lar. Mas então tem, né, essa parte bastante curiosa, até engraçada, que eu trouxe aqui para vocês, mas sempre tem um ensinamento, né? Então as dificuldades são sempre degraus que a gente alcança na nossa evolução, dependendo da forma como você vai encarar essa escadaria. Então encare da melhor forma possível, saiba que tudo que está ali é para o seu aprendizado. Não se lamente, tenha sempre em mente que de lá, de qualquer coisa, há de se tirar um ensinamento, há de se tirar uma lição para a sua própria evolução. É isso. Gente, então é isso. Vamos, com isso nós finalizamos também o capítulo 48, e eu já disse para vocês que na próxima semana teremos apenas 2 capítulos, o 49 e o 50, que são os capítulos finais do livro. Nós vamos finalizar aqui o nosso estudo. Por hoje vamos ficando por aqui. Se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like, a sua curtida aqui no vídeo. Compartilhem também nas suas redes sociais, compartilhem com seus amigos. Deixa aqui nos comentários se você concorda com as coisas que eu falo, se você tem um outro entendimento, o que você está achando aqui. Aí o YouTube também sabe que é legal, que esse vídeo tá bom, que vai encaminhar ele para muito mais pessoas vão ter oportunidade de conhecer aqui todos esses ensinamentos e vai ajudar também aqui o canal a chegar a mais pessoas e a crescer. E se você está assistindo e ainda não é assinante aqui do canal, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para todas as notificações. Por hoje eu vou ficando por aqui, deixo sempre vocês com meu forte abraço, um grande beijo, paz e luz a todos, até o próximo vídeo. Tchau!